Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo no ar, mais um programa. Não pira, hein? Respira fundo, vai dar tudo certo. O meu convidado de hoje é o Dr. Marconi Oliveira. Ele é médico neuropediatra pela Universidade Federal do Paraná. Doutor, muito obrigada aqui pela sua participação no Não Pira e Respira. Tenho certeza que quem está do outro lado vai se identificar com alguma coisa que a gente vai passar aqui, vai ajudar, né? Porque a gente tem essa prestação de serviço no programa e hoje a gente vai falar sobre as comorbidades do autismo. Bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Obrigado por poder dividir esse canal com você e a gente realmente vai levar muito conhecimento para as pessoas que estão nos ouvindo hoje. Quais são as principais comorbidades, doutor? Patrícia, eu queria falar com você de um número que saiu recentemente, na semana passada, do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, em que ele liberou um dado de que a cada 44 crianças típicas nos Estados Unidos, com 8 anos, uma tem transtorno do espectro autista. E cerca de 80% dessas crianças terão alguma comorbidade. E a gente tem comorbidade desde TDAH, que é hiperatividade, transtorno opositor desafiador, epilepsia, ansiedade, depressão, transtornos e dificuldades no aprendizado, deficiência intelectual, dificuldade no sono. Essas são as principais, Patrícia. Agora, doutor, como identificar? Porque me parece... Primeiro eu quero que o senhor me corrija, porque muita gente fala doença, mas não é doença, é um transtorno, o autismo, né? Para deixar bem claro. Eu não citei doença, mas muita gente fala em doença. Eu quero que o senhor daqui a pouco explique o porquê que o termo não é esse. E a outra coisa, eu queria que o senhor falasse dos graus, né? Porque tem crianças com alguns graus diferenciados em relação ao autismo, né? Explica pra gente. Então, essa é uma pergunta muito importante, porque é uma dúvida de muitos pais, Patrícia. O grau, ele é assim, ele é classificado em leve, moderado e grave. Existem alguns critérios para a gente determinar o grau que a criança tem, mas, de uma forma geral, o grau vai depender de quanto a criança necessita de um apoio de um adulto. Então, vamos lá. Se eu tenho uma criança que ela não tem comportamento agressivo, não tem comportamento impulsivo, não coloca a vida dele em risco, e consegue ter uma atividade de vida diária plena, provavelmente essa criança vai ter um transtorno do espectro autista leve. Por outro lado, se eu tenho uma criança que não tem comportamentos agressivos e impulsivos, não coloca a vida dela em risco, mas, por exemplo, ela não fala, só de não falar me coloca na posição de dar um diagnóstico de transtorno do espectro autista moderado, porque ela vai precisar da assistência de um adulto por não falar. Então, são esses 3 níveis, leve, moderado e grave, e é relacionado com a interdependência que eu tenho de um adulto. E esses graus, eles são identificados em consultório durante a primeira infância? Como é que funciona, doutor? Como que o pai e a mãe descobrem que o filho é autista? Então, são 2 perguntas, né? O transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, então, por isso, não é uma doença. Ou seja, a criança já nasce com ele, e essa criança ela tem algumas alterações que chamam a atenção. Ela tem dificuldade na comunicação social, que não é só fala, é comunicação social, que é mais do que fala. Ela tem dificuldade em relação a relacionar com outras crianças, ela tem um padrão de interesses restritos, ela tem movimentos repetitivos, ela brinca de uma forma mais estereotipada. Então, esses são sinais que nos chamam a atenção. Como é que é o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. Eu vou procurar um médico especialista que trabalhe com autismo, ele vai, de acordo com os critérios de um manual chamado DSM, que é o Manual de Transtornos e Doenças Mentais, e de acordo com os critérios do manual, eu identifico se essa criança enquadra ou não. Então, por que não é uma doença? Porque uma doença seria algo que eu, por exemplo, infecto, melhoro e resolveu, passou a doença. O transtorno já é algo que nasce com a criança
e vai com ela durante todo o desenvolvimento, durante toda a vida. Não significa também, Patrícia, que eu tenho um grau mais grave e um grau mais leve, que tem muita diferença assim, do ponto de vista de comorbidade, que é o principal assunto que nós estamos abordando hoje. E uma outra coisa que eu queria te falar é o seguinte, quanto mais jovem, mais difícil fica o médico determinar o grau dessa criança, porque assim, concorda comigo que impreterivelmente uma criança com 2 anos, ela tem muita necessidade dos pais? Sim, então, sim. muitas vezes, no consultório fala assim, olha, vamos esperar para depois a gente falar o grau, vamos iniciar a intervenção, vamos preocupar mais com as intervenções do que com a preocupação do grau. E aí, os pais, eles se sentem mais seguros quando eu faço isso, sabe? Doutor, Eu acho que... desculpa, pode falar. Eu acho que eu te respondi as duas Sim, perguntas. as duas. Inclusive em relação ao porquê que não pode ser chamado por doença. E eu vou buscar esse link, né, que o senhor me deu e veio uma pergunta na minha cabeça. É uma doença hereditária? Doença não. É um transtorno hereditário, é que eu fiquei com a palavra doença na minha cabeça. É um transtorno hereditário ou genético, doutor? Já se sabe? Então, olha só, nós temos uma herdabilidade de 50%. Então, é assim, o que eu quero te falar quando eu falo que eu tenho uma herdabilidade de 50%? Quando eu tenho um irmão gemelar univitelínico que um tem, a chance de outro ter é maior que 90%. Quando eu tenho um irmão que não é gemelar, o primeiro irmão tem autismo, a chance de um segundo ter é de aproximadamente 20%. Então, a gente sabe que existe uma herdabilidade, existe um carreamento genético. Mas só por isso não se justifica o transtorno. Então, o que a medicina, no fritar dos ovos, ela encara? Ela encara que, provavelmente, nós temos um gene adormecido, que por alguma questão ambiental, esse gene acorda e a criança começa a apresentar esses sintomas. Então, a causa é genético-ambiental, uma herdabilidade de 50%. Algumas pessoas têm alguns comportamentos que têm mais chance de ter crianças dentro do espectro, que são os fatores de risco. Então, eu estou te falando que eu não sei a causa, mas eu sei que existem alguns fatores de risco. Por exemplo, prematuridade é um fator de risco para se ter uma criança dentro do espectro. Crianças que nascem com baixo peso é fator de risco para estar dentro do espectro. Mães que ganharam muito peso durante a gestação, mães fumantes, diferença parental, um pai tem 60 anos e a mãe tem 28, ou o pai tem 18 e a mãe tem 40, ou os dois pais, né, são mais velhos, pais que moram perto de centros urbanos com muita poluição, tudo isso é fator de risco, a gente sabe que é fator de risco para se ter uma criança dentro do espectro. Doutor, a gente falou de algumas comorbidades e me chamou a atenção a questão da epilepsia, porque a epilepsia, a gente sabe também que pode ocasionar em outros problemas neurológicos, né? Correto. A epilepsia, a gente sabe que em alguns casos a criança fica enrijecida, em outros ela se debate. Como medicar essa criança que, além do autismo, também vem com a comorbidade de epilepsia, no caso que pode piorar ainda mais, né? A situação de tentativa de, não só de tratamento, mas dos pais conseguirem conciliar essa situação em casa, né? O que o senhor fala em consultório? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, que aproximadamente 20% das crianças que têm autismo poderão ter essa comorbidade, que é a epilepsia. Epilepsia, existem várias formas, né? Existe a tônico-clônica generalizada. Todo mundo, quando fala em epilepsia, só pensa em tônico-clônica generalizada, né? Que é aquela criança que cai, se debate e fica com movimentos tônicos. Mas existem outras formas, tá, Patrícia? Existe uma crise de ausência, em que a criança só dá uma desligadinha e volta. Uhum. Existe uma crise focal, em que ela só balança, por exemplo, o braço. Então, o que tem que se fazer? Tem que identificar qual tipo de crise, porque, de acordo com o tipo de crise, há um medicamento específico,
E aí, usando-se o medicamento, a tendência é que haja um controle, que aconteça um controle melhor, até mesmo do desenvolvimento dessa criança. Então, é o seguinte, se tem epilepsia dentro do autismo, tem que tratar, porque a criança com autismo e com epilepsia, a chance de um bom desenvolvimento é pior. A criança não consegue desenvolver tão bem se essa epilepsia não estiver controlada. Então, assim, dentro de consultório, o que eu falo? Se tem epilepsia, tem que tratar. Vamos descobrir qual tipo de epilepsia para saber qual o medicamento correto. E existem investigações que devem ser feitas, né? Como exame de imagem do sistema nervoso central, desde tomografia, ressonância, até exames elétricos, como o eletroencefalograma, por exemplo. Então, é correto dizer que o tratamento e a medicação eles são direcionados para as comorbidades e não para o autismo, é isso? Fantástica essa pergunta. Olha só, é porque assim, muitas vezes os pais chegam, Patrícia, e falam assim, mas meu filho tem autismo, qual o remédio que eu vou dar para ele? Uhum. Não existe, Patrícia, um medicamento para autismo. O que a gente trata, na realidade, são as comorbidades, que são aquelas que eu te falei no início. Se o menino tem autismo e tem TDAH, eu vou tratar com medicamento a comorbidade TDAH. Uhum. Se o menino tem autismo e epilepsia, eu vou tratar com medicamento a epilepsia. Se ele tem dificuldade no sono, eu vou tratar a dificuldade no sono com medicamento. Porque o tratamento do autismo em si, na realidade, ele é muito terapêutico. Ele é intervencionista com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo, com psicopedagogo e com a rede de apoio que precisa para essa criança desenvolver. Entre elas, o professor. Eu queria chamar a atenção aqui do professor, porque o professor é uma figura importantíssima nesse processo de tratamento da criança dentro do espectro do autismo. E eu tenho uma pergunta justamente relacionada à questão a participação, né, da escola, e no início do programa eu falei justamente que é um assunto polêmico, é um assunto tabu, é um assunto que gera preconceito de todas as partes, porque geralmente as crianças elas estão aptas a frequentar um colégio normal, né, e serem tratadas como uma criança normal, mas existem colégios que não aceitam, né, doutor? Então, na minha cidade, por exemplo, nós tivemos recentemente um problema com isso, porque a escola não aceitava receber uma criança atípica, porque era uma escola que já tinha, ela citou que tinha 89 crianças atípicas nessa escola, e aí isso traz problema. Mas a lei fala que essa criança ela tem direito a estudar em uma escola de criança típica. A gente desorienta, Patrícia, a usar o termo normal, porque o termo normal pode ser pejorativo. Eu não sou normal não, sabe, Patrícia? Eu acho que se eu conversar com você uma meia horinha, eu vou descobrir que você não é, não. Porque o normal é uma extensão muito grande. A gente usa o termo típico e atípico. Perfeito. Eu lhe agradeço as correções, porque eu tenho humildade o suficiente de dizer que aqui no programa a gente não é dono da verdade, a gente aprende, né? Então, eu queria pedir desculpa aos ouvintes que estão nos escutando. Eu estou aqui aprendendo também sobre o autismo, né? E quem me acompanha sabe que eu levanto a bandeira inclusive para o termo saúde mental, porque eu sou portadora de ansiedade generalizada há 20 anos. O meu pai morreu vítima de um tumor cerebral gravíssimo chamado glioblastoma, então eu sei o que é conviver também com uma pessoa que sofre com algum problema neurológico, né? Então, longe de mim de querer errar de propósito, é porque a gente está aqui aprendendo também. Então, eu te agradeço, porque realmente eu falei em escolas normais, né? Na verdade, são típicas e atípicas. Obrigada. Feita a correção. Falei que eu estive conversando com você 5 minutos e eu descobri que você não é normal? Não sou normal. Eu assumo isso, nada de anormalidade aqui, viu? Então, mas olha só, esse é um assunto realmente sério que a gente deve levar em consideração. E aí, Patrícia, o que eu acho bem importante é que a escola ela tem que ter uma estrutura para receber essas crianças. Patrícia, eu trabalho no interior de Minas e eu atendo uma criança de uma escola que não tem recurso nenhum, mas ela tem uma coisa que poucas escolas têm, que são professores engajados. Eu tenho uma criança que não é autista, que é uma paralisia cerebral tetraplégica, que estuda nessa escola e que ela conseguiu uma professora que abraçou essa criança
e essa criança tinha 40 crises convulsivas durante o dia, quando iniciou na escola. E só de estar dentro da escola, Patrícia, com o relacionamento com os professores, essa criança passou a ter 10 crises por dia. Para você pode não ser nada, é uma criança que não fala, não ouve, né? Para algum ouvinte, né? Não fala, não ouve, o que ela vai fazer lá na escola? Uma escola típica, uma escola regular. E aí, uma vez a mãe me perguntou, quando eu falei para essa criança ir para essa escola, a mãe me perguntou assim, mas você acha que ela vai aprender a ler e escrever? Eu falei, não, mãe, eu estou pedindo você para ir para a escola com ela chama Gabi, para a Gabi ser professora e não ser aluna, para lá na escola ensinar sobre acolhimento, sobre diferentes, Empatia, né? Empatia, e a escola toda ganhou, sabe, Patrícia, com isso tudo. Que legal. Então, assim, a criança dentro do espectro, algumas têm algumas habilidades fenomenais, né? Assim, de desenho, de uma visão diferente de mundo, que pode ensinar muita coisa para a criança típica. Então, todos ganham quando a inclusão é bem feita. Sem falar também que eles são extremamente carinhosos, né, doutor? Muitos são muito carinhosos, sabe? Eles gostam de abraçar, se preocupam com o outro. É incrível. Doutora, a gente falou de algumas comorbidades, mas eu queria ainda citar os distúrbios de sono, né? E alguns casos, como o senhor falou, desenvolvimento de ansiedade, depressão e transtorno obsessivo-compulsivo. Nós sabemos que a ansiedade, depressão e o toque, eles estão dentro desses transtornos mentais, né? Então, além do autismo, o paciente ele pode também desenvolver esses transtornos mentais? 80% das crianças dentro do espectro vão ter alguma comorbidade dentro dos transtornos mentais. Desde ansiedade, depressão, tique, toque, transtorno opositor desafiador, transtornos do sono, né? Que a gente tem que ficar muito atento. O que é Desculpa, o que é o transtorno opositor? Não entendi. O transtorno opositor desafiador é aquela criança que tem uma dificuldade de lidar com autoridades e de lidar com o não. Okay. E aí você fala assim, olha, meu filho, eu quero que você pegue para mim o copo que está lá em cima da mesa para você beber água. Ela fala, não vou pegar. Você vai pegar para mim, você é minha mãe, você é obrigada a pegar. Ela tem esse comportamento assim. Entendi. E às vezes ele tem uma índole um pouco vingativa, sabe? Gosta de bater no outro, gosta de empurrar, quando acha que tudo é dele. Então ele tem um comportamento um pouquinho mais agressivo, um pouquinho opositor em algumas situações, com dificuldade de liderar, de ser liderado por algumas figuras de autoridade. Então eu entendo que a gente está falando de crianças porque o senhor é neuropediatra, então a gente está tratando aqui o autismo infantil, né? Mas eu queria entender de que forma que essas crianças chegam na adolescência, na puberdade, na fase adulta. O que o senhor acrescentaria aí nessa linha do tempo, na questão de progresso? Patrícia, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho 12 anos de medicina e eu sempre falo com os pais assim, quando é feito o que é para ser feito, 100% das crianças vão evoluir. Quando a gente tem uma boa intervenção, uma boa integração da família, que a família aceita o tratamento, isso é um outro problema também que a gente encontra em consultório, 100% das crianças vão evoluir. Umas vão evoluir mais, outras vão evoluir menos. E eu já tive no meu consultório criança com transtorno do espectro do autismo grave, em que a gente fez a intervenção durante alguns anos, e hoje eu coloco essa criança como TEA leve, sabe? Assim como eu já tive também crianças com TEA leve, que o pai falou, é leve, vou deixar, não vou cuidar, e essa criança volta depois com TEA moderado. Então, assim, da mesma forma em que se a gente fizer a coisa correta, se a gente fizer a intervenção adequada, essas crianças vão evoluir. Se a gente não fizer nada e deixar elas por conta própria, elas vão ter mais problemas. E aí você me falou da adolescência. E eu vou te contar sobre um adolescente com um transtorno de espectro do autismo leve, e eu vou falar assim, o leve muitas vezes não é tão leve, porque imagine que um leve ele tem alteração sensorial, e aí ele vai querer arrumar uma namorada, só que ele não suporta toque.
imagine que o leve ele tem interesse muito restrito por alguma coisa, por exemplo, eu tenho aqui uns que se interessam por avião, outros que se interessam por cinema, e todas as vezes que você for conversar com ele, ele vai falar de avião, vai falar de avião, vai falar de avião. O que acontece é que a turminha começa a se afastar dele, porque assim, falar de avião uma vez é bom, é legal, mas falar de avião todas as vezes pode ser chato. E a gente sabe que adolescente é grupo, né? Eu brinco que adolescente é gangue, é a turma, né? E aí eles são, às vezes, para ter aceitação do grupo, tem comportamentos maldosos, inseguros, né? Que se colocam em risco. E aí, E aí, assim, doutor, não querendo interromper, mas é justamente aí que entra o preconceito que eu citei no início, né? Porque nem todo mundo entende o que é o espectro autismo, né? Então, até para poder interagir, se inteirar na sociedade, no grupinho, né, na adolescência ou na primeira infância, é complicado por parte de outras pessoas, os de fora, né? Eu imagino. Eu sempre brinco assim, quem não entende, né, não sabe como às vezes se incomoda, né? Mas o autista ele tem coisas boas, como por exemplo, ele não vai te falar mentira. Se você for com uma roupa feia perto dele e perguntar assim, como é que tá minha roupa? Ele vai falar, tá horrível, pode trocar que você já teve roupas melhores. E aí às vezes as pessoas se espantam com isso, né? As pessoas, não, peraí, você não pode falar isso. E aí a gente tem que ensiná-los sobre esses comportamentos sociais, né, mais aceitos pela sociedade, para que eles não sofram tanto. Então, assim, por isso que é necessário o tratamento e acompanhamento e a família estar bem presente, sabe, Patrícia? Eu vou te dar um dado de que crianças com transtorno do espectro do autismo leve têm 8 vezes mais chance, quando não bem tratado, não bem conduzido, de tentar autoextermínio, de tentar suicídio. Isso é um dado impressionante, 8 vezes mais chance, por causa dessas questões mesmo, da falta de aceitação, da falta de entender como ele da falta de entender como ele vê o mundo. É complicado e essas comorbidades que atuam justamente na parte cerebral deve atrapalhar mais ainda, né, doutor? Eu queria perguntar se, por exemplo, o toque, a depressão e a ansiedade são tratados com ansiolíticos e antidepressivos, como se o portador, por exemplo, do toque tem, né, o tratamento direcionado para o toque, o tratamento direcionado para a depressão, como é no caso do autismo, com essas comorbidades? Então, o tratamento prescrito são os mesmos tratamentos prescritos para pessoas típicas com esses transtornos. O que a gente tem que ter cuidado é algumas questões específicas. Por exemplo, criança dentro do espectro, às vezes, tem dificuldade de engolir comprimido. E aí, às vezes, eu vou escolher um líquido, eu vou escolher gotas para tratar essa criança. Crianças dentro do espectro, às vezes, têm dificuldade com sabor. Então, eu vou ter que pedir para manipular. Mas o escopo de medicamentos é o mesmo, sabe? E outras comorbidades, né? Assim, lembrar que ela pode ter um limiar de dor menor e pode estar apresentando um comportamento agressivo porque está com dor de ouvido ou dor de barriga e o colega achar que é uma ansiedade maior, uma irritabilidade maior. Então, esses cuidados tem que ter na hora de medicar. Mas, de um ponto de vista geral, os medicamentos são os mesmos. São inibidores seletivos da recaptação de serotonina, às vezes neuroléptico, que devem ser individualizados para cada caso, né? Como assim? Eu tenho um autista que é gordinho, e aí eu tenho que usar um medicamento que não engorda. Eu tenho um autista que ele não consegue comer nada, então eu tenho que usar um medicamento que aumenta o apetite. Então, com essas nuances, com essas individualizações, o escopo geral geralmente é o mesmo tipo de tratamento. Doutor, eu queria falar um pouquinho do sucesso do senhor nas redes sociais. Inclusive, eu conheci o senhor através das redes sociais, né? Eu tô aqui olhando no Instagram, quase 500 mil seguidores no Instagram. Aí tem Facebook, tem... O senhor virou popstar, né? Pros pais na área aí como neuropediatra, e o senhor escolheu se comunicar de uma forma bem, às vezes até engraçada, para falar de temas delicados, né? Como que foi essa decisão como que eu posso dizer, se comunicar com pais ou com os pacientes dessa forma através das redes sociais?
Então, Patrícia, é assim, no meu consultório eu faço mágica, danço com o paciente, se for preciso, ouço música, peço o pai para ficar lá fora, conto piada, sabe? E eu sempre fui assim, desse jeito. Então, a única coisa que foi a diferença foi surgir a rede social e me colocar lá, porque assim, o que eu sou na rede social, eu geralmente sou aqui dentro do consultório. Alguns colegas às vezes criticam, né? Poxa, tá querendo aparecer? Não, mas é porque eu sou assim, né? Eu fui capaz de pagar quase R$2.000 num curso de mágica só para fazer mágica no consultório, Patrícia. A concorrência critica porque quer fazer igual e não consegue. Pois é. E aí eu sou pai também, sabe, Patrícia? Sou pai do Augusto, que tem 6 anos, e eu sou pai da Olga, que tem 4 anos. O Augusto é um gentleman, um cara respeitoso, calmo, tranquilo, e a Olga é igual o papai dela, já chega chutando a porta, brincando, dando pirueta. E aí eu quis trazer essa paternidade, o sentimento de paternidade para esses pais, né? Para passar mais segurança, para transformar tudo isso numa coisa mais leve, né? Uma coisa mais tranquila, do que só colocando na cabeça das pessoas. Porque o colega, quando ele vai para a rede social, Patrícia, ele acha que ele está dando aula, ele está passando informações num congresso em que tem só médico. E aí ele não baixa o nível, não fala do jeito que o povo merece entender, e ninguém entende, né? E aí eu só resolvi mudar isso e deu certo. Porque falar em termos técnicos, eu já chego logo no consultório falando, me explique o português, não da medicina, mas o português que eu falo, por favor, porque os termos técnicos da medicina são muitos, né? Realmente atrapalham um pouquinho esses termos. E, doutor, por que o senhor escolheu essa área? Ser neuro na área infantil, aconteceu alguma coisa na família? O senhor tinha algum parente que precisava de ajuda? O porquê da escolha? Porque geralmente os médicos, eles se direcionam a alguma área por ter vivido alguma situação. Como que foi no caso do senhor? Então, na realidade, assim, eu tinha um irmão de 8 anos que morreu por um erro médico. E aí, assim, eu sempre quis pagar esse custo, sabe? De não ter esse mesmo erro. E por isso que eu fiz medicina, não foi por isso que eu fiz neurologia. E quando eu fui para pediatria, no segundo ano eu decidi fazer neurologia. E eu acho que é muito porque eu tinha muita dificuldade na escola. Nos primeiros anos, eu tive dificuldade de alfabetização. Eu passei por um processo chamado CBA, que fala a minha idade, né? Só houve em Minas Gerais, Rio e São Paulo que tiveram esse processo de alfabetização chamado CBA. O que é CBA? CBA é Ciclo Básico de Alfabetização. Tá. Na década de 80, a evasão escolar era muito grande. E aí o governo resolveu fazer o seguinte, vamos fazer o ciclo básico de alfabetização para a gente não ficar reprovando esse menino o tempo todo, para que ele possa manter aqui na escola para conseguir alfabetizar. E aí eu não consegui alfabetizar no primeiro ano, fui para o CBA, o ciclo básico de alfabetização, em que a gente fazia 2 anos aí no só, e achei lá uma professora que me abraçou e que me fez sentir o melhor cara do mundo como aluno, e a partir daí eu apaixonei por estudar e estudo até hoje. Então eu acho que por isso veio a neurologia. E a pediatria eu acho que é por causa do meu irmão. Um irmão adotivo, mas um irmão que morava junto comigo. Sinto muito pelo seu irmão, doutor, mas a tua história é bonita, você arrasa aí nas redes sociais, fala muito bem, com propriedade sobre a tua função, né, como neuro. Acho que quem está em casa ouvindo a gente pela Jovem Pan, também vai poder acompanhar pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo podcast, e vai dar para ver essa entrevista da forma que quiser, ouvir e escutar, ouvir e assistir, né, ver e ouvir. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e até uma próxima. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço, prazer falar com o seu público e com você. Obrigada. O Não Pira e Respira fica por aqui, muito obrigada pela sua participação e se você tiver alguma sugestão sobre saúde mental, manda aqui pra gente. A gente se vê sexta-feira que vem. Tchau!